Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso Café com Ações. Saúde a todos. Bem-vindo ao nosso giro de notícias, economia, bolsa de valores. Estamos repercutindo aqui nessa série um pouco dessa crise Rússia e Ucrânia e como o mundo ocidental está reagindo a essa questão toda. Estamos fazendo uma série refletindo um pouco sobre isso. Os dois maiores grupos de automóveis do mundo, a Toyota e a Volkswagen, no dia 3 anunciaram a suspensão de toda a produção na Rússia. A fabricante japonesa interromperá a produção interrompeu desde o dia 4 de março até novo aviso, bem como suas importações, citando interrupções na cadeia de suprimentos. A Volkswagen também paralisou as exportações para a Rússia com efeito imediato. Em 2020, essas exportações representaram 220 mil unidades, o equivalente a 2,4% das vendas. O grupo também fechará até novo aviso suas instalações em Kaluga e em Nizhny Novgorod, nas quais emprega cerca de 4 mil pessoas. Estes funcionários ficarão em situação de desemprego parcial. A Volkswagen já teve de interromper sua produção temporariamente em vários locais na Alemanha devido à falta de suprimentos de fornecedores da Ucrânia. Muito bem, aí mais empresas dando respostas a essa crise, né? Mais empresas dando respostas a essa crise. O maior superiate do mundo de um bilionário russo foi confiscado na Alemanha, o barco de Alisher Usmanov, avaliado em 594 milhões de dólares. Na França, as autoridades apreenderam a embarcação do chefe da gigante russa de petróleo. Então, temos mais notícias aí sobre o cerco aos magnatas russos, né? O superiate do bilionário russo Alisher Usmanov, o maior do mundo em volume, está apreendido na Alemanha. Na França, as autoridades alfandegárias apreenderam o superiate do chefe da gigante estatal russa de petróleo. Já nos Estados Unidos, o presidente do Federal Reserve declarou que a guerra entre Ucrânia e Rússia reforça a necessidade de uma regulação das criptomoedas. Estejamos atentos a isso, viu? Vem aí regulação de criptomoedas. É o que está dizendo o presidente do Federal Reserve dos Estados Unidos. No Reino Unido, nós vimos o bilionário Roman Abramovich decidindo vender o Chelsea Futebol Clube. Roman Abramovich decidiu vender o Chelsea Futebol Clube. Ele anunciou que está à venda o Chelsea e a venda do clube não será acelerada, seguirá o devido processo. Eu não vou pedir nenhum empréstimo para ser reembolsado, disse o oligarca russo. E ele declarou que vai constituir um fundo de ajuda às vítimas da guerra da Ucrânia. Então ele disse que vai utilizar todo o lucro líquido obtido com a operação e vai destinar para uma fundação criada para apoiar vítimas de guerra na Ucrânia. Instruí minha equipe a criar uma fundação de caridade onde todos os lucros líquidos da venda serão doados. A fundação será para o benefício de todas as vítimas da guerra da Ucrânia. Isso inclui fornecer fundos essenciais para as necessidades urgentes e imediatas das vítimas, bem como apoiar o trabalho de recuperação de longo prazo, disse Roman Abramovich. Né? Os estúdios Disney, Web Pictures, Sony Pictures também anunciaram o cancelamento por tempo indeterminado dos seus filmes nos cinemas russos. E o Festival de Cannes informou que as delegações oficiais russas estão banidas do evento este ano. O mundo continua reagindo. A Netflix também se manifestou e paralisou todas as produções originais russas. A decisão se soma à recusa por parte do streaming de cumprir uma determinação do Kremlin de exibir TVs estatais em seu catálogo. Disse não
a Vladimir Putin, a Netflix. Ela paralisou o desenvolvimento de 4 produções originais russas, suspendeu a compra de filmes e séries do país e se negou a passar em seu streaming, né, programações de TV estatais russas em seu catálogo, não permitindo a transmissão de 20 canais de TV estatais russos em sua plataforma. Então está aí também a manifestação da Netflix. É interessante, eu estou trazendo esse assunto porque é realmente um grande movimento empresarial contra a Rússia, né? Temos aí Boeing, Apple, Ford, Nike, diversos gigantes que suspenderam seus negócios e suas relações comerciais com a Rússia e com a população russa. Temos Apple, tem British Petroleum, Ericsson, ExxonMobil, Ford, HSBC, Harley Davidson, Jaguar, Land Rover, Maersk, Mastercard, Visa, Nike, Shell, Volvo. Muita empresa suspendendo suas atividades e suas relações comerciais. Os russos não podem comprar os seus produtos, ok? E o Google, que é de 2 russos, né? O Google está aí vendo que nível de resposta vai dar a esse conflito. O Google ainda não se manifestou, mas é possível que haja aí alguma posição também do Google com relação a este conflito da Rússia com a Ucrânia, né? Essa notícia das criptomoedas, né, repercutiu nos Estados Unidos. O Federal Reserve se manifestou, o presidente, o Jerome Powell, dizendo que o conflito enfatiza a importância de uma regulamentação das criptomoedas para impedir que indivíduos sancionados usem esses ativos para evitar as punições. O conflito entre Rússia e Ucrânia enfatizou a necessidade de uma ação no Congresso sobre as finanças digitais. Isso inclui as criptomoedas. Temos essa indústria florescente que tem muitas partes e não há uma estrutura regulatória que precisaria existir. Os Estados Unidos, a União Europeia e outras nações impuseram sanções financeiras contra o país e há um esforço para forçar sua retirada da Ucrânia. Powell disse que estuda a possibilidade de uma ação também orquestrada com relação aos criptoativos, pois além das questões relativas ao conflito, existe possibilidade de terroristas, outros atores maliciosos usarem criptoativos. Isso é mais um fator que mostra a necessidade de uma urgente regulamentação neste setor. Então, temos aí uma tendência, a gente vem já advertindo isso há algum tempo, de que não é uma questão de se vai haver regulamentação dos criptoativos, né? Quando? A questão é essa, quando? As sanções até aqui estão atingindo em cheio, né, a elite empresarial russa e a classe média do país. Uma semana após a invasão da Ucrânia, a vida na Rússia mudou radicalmente. Sanções ocidentais sem precedentes não livraram praticamente nenhum setor: finanças, transportes, viagens, cultura, esportes, indústria como um todo. Essas punições estão fazendo a economia russa sangrar e sangrar profundamente. O rublo perdeu cerca de 1/3 do seu valor em apenas alguns dias. A bolsa ficou fechada aí praticamente a semana inteira, né, por intervenção do governo. Há relatos de filas em frente a caixas eletrônicos, problemas para se pagar com cartões de crédito ou sistemas de pagamento como Google Pay ou Apple Pay, eletrodomésticos, mas também roupas, sapatos, tudo corre o risco de se tornar bens escassos, assim como era nos tempos soviéticos, né? Uma volta ao século XX, o que a Rússia está se organizando para fazer, né? Uma viagem ao século XX. Alguns especialistas já estão prevendo uma contração econômica de 2 dígitos nesse ano se a situação continuar por mais tempo. A economia não estaria assim tão abalada
se não tivesse toda essa articulação internacional que aconteceu, incluindo aí, além dos governos, bancos centrais, a presença do universo empresarial, né? Os russos alardeiam que está tudo sob controle, né? O governo Putin diz que está tudo sob controle, que eles sairão mais fortes dessa crise. Olha, desculpa, excesso de otimismo da parte deles. A verdade é que a situação da Rússia é péssima, é péssima. As próximas semanas a gente vai estar vendo isso e nós não acreditamos num voo de cruzeiro para o país de forma alguma. Outras empresas que anunciaram a saída, a Exxon, a Century, a IKEA, a Spotify, todas elas declararam que deploram a ação militar da Rússia, que viola a integridade territorial da Ucrânia, matando pessoas inocentes, crianças, idosos, e todos eles se manifestaram contrários ao que está acontecendo lá. A Century anunciou que está descontinuando seus negócios na Rússia, diz que vai doar 5 milhões de dólares para organizações que estejam ajudando o povo ucraniano. A Century está com o povo da Ucrânia, com os governos, as empresas, os indivíduos ao redor do mundo que pedem pelo fim imediato do ataque ilegal e horrível ao povo da Ucrânia e sua liberdade. A ExxonMobil também anunciou deixar suas operações de óleo e gás no país, que valem mais de 4 bilhões de dólares, suspendeu novos investimentos. Deploramos a ação militar da Rússia, que viola a integridade territorial da Ucrânia e coloca seu povo em risco. A Spotify também divulgou que fechou seu escritório na Rússia por prazo indefinido. A varejista de móveis IKEA e a fabricante de calçados Nike anunciaram o fechamento de suas lojas e não manterão seus negócios no país. A guerra tem um enorme impacto humano e está resultando em sérias interrupções na cadeia de suprimentos e dificuldade nas condições comerciais. A Nike afirmou que, dada a rápida evolução da situação e os crescentes desafios de operar nossos negócios, a Nike interromperá as operações na Rússia. Então está aí a reação do mundo ocidental, né? Os bilionários russos estão no radar, né? E aí temos pessoas com iates, aviões, clubes de futebol, mansões, hotéis, clubes, uma série de patrimônios que não têm liquidez e que estão sendo congelados dia após dia nos países da Europa e nos Estados Unidos, né? Então o golpe também tem sido firme e forte contra essa elite empresarial que está aí há 20 anos patrocinando o nosso querido Putin, não é? Então vamos ver como é que isso vai ser suportado por eles e o que é que eles vão poder fazer com relação ao governo da Rússia, né? Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!